Presta atenção nisso aqui, que o que ele vai falar é para você pegar papel, caneta e você fazer hoje, na hora que você tá ouvindo isso aqui. Já aplica hoje. Já aplica hoje, já. Todas as empresas que existem, elas precisam desse assunto. É simples, fácil e gratuito. A maneira mais ideal de ganhar relevância no Google é através dos... Está começando mais um podcast Empresa Autogerenciável, o podcast que vai ajudar você, que é dono ou dona de uma pequena ou média empresa, a acabar com o caos da sua empresa através de uma equipe autogerenciável. O meu nome é Aline Decker. Meu nome é Luiz Fernando Cardoso. E eu sou Marcelo Germano. Show de bola! Temos hoje um assunto que cabe para todas as empresas. Todas as empresas que existem, elas precisam desse assunto que a gente vai falar. Por quê? Qual que é o primeiro lugar que você pesquisa? Qual que é o primeiro lugar que você quer saber alguma coisa de uma empresa, ou você quer saber o endereço, você quer saber o telefone? Qual que é o primeiro lugar que tu vai? É o Google. E é por isso, toda empresa precisa estar nesse lugar e bem posicionada nesse lugar, que é o Google. E para isso a gente trouxe uma pessoa muito especial, que entende muito sobre isso. Já gerou bastante resultado, que eu vou apresentar aqui de acordo com a minha descrição, que eu tenho sempre uma descrição muito especial aqui sobre os convidados, que é o Luiz Fernando Cardoso. Ele é sócio fundador da GMN Serviços Digitais. Ele trabalha focado em gerar maior alcance e visibilidade para as empresas através do posicionamento do Google. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E agora eu vou passar a palavra aqui para o Marcelo apresentar o Luiz Fernando. Show de bola, Aline. Olha só que interessante, né? A gente, quando é dono de empresa, a gente monta empresas, se envolve num monte de coisa. É tanta coisa pra gente aprender, é tanta habilidade pra gente desenvolver, que a gente fica meio perdido, né? E, inclusive, hoje de manhã eu tava fazendo uma live falando assim na live: não existe falta de vendas. Era o tema da live. O que existe é falta de capacidade de vendas. E aí uma pessoa me perguntou assim na live, falou: cara, mas como eu vou vender se eu não tenho dinheiro para investir? Né? E aí eu peguei e respondi para a pessoa: olha, nem tudo você precisa de dinheiro para investir, né? O legal é você fazer, né, o melhor que você pode na condição que você tem, enquanto você não tem condição de fazer melhor ainda. E aí peguei e falei isso para ela, e aí dei alguns exemplos de coisas que a gente pode fazer para vender mais, ou para ser mais achado, ou para aumentar o número de pessoas que procuram a gente sem gastar mais dinheiro. E aí, o que é legal do Luiz Fernando Cardoso? O Luiz Gustavo... Meu, nome completo, Luiz né, Fernando cara? Cardoso. Porque antes era só Fernando, depois foi só Luiz, agora é Luiz Fernando Cardoso. Luiz Fernando Cardoso. Assumi, Luiz, pessoal, assumi. E aí o Luiz Gustavo da Mito, que me indicou o Luiz Fernando, ele falou: cara, eu conheci o Luiz Fernando né, Cardoso. Codirect, Marcelo. Mudou o nome, né? Da Codirect. E ele falou: ele faz um trabalho com o Google Meu Negócio que é excepcional. E aí me passou o telefone, fui entrar em contato com ele. A gente fez um trabalho na Barbarella, na padaria. E esse trabalho, em pouco tempo, vem crescendo muito o número de pessoas que acessam, que se direcionam, que vão até o lugar. E dá para ver isso através de estatística. E o melhor de tudo, né? É de graça para fazer isso, está ao alcance de qualquer dono de empresa, né? Qualquer dono de empresa pode ir lá fazer isso, aprendendo a fazer. É lógico. Eventualmente, se você não souber fazer e não quiser ter tempo, gastar teu tempo para fazer isso, tem pessoas que podem fazer isso para você. Mas aqui a gente vai ensinar como você faz para ser achado no Google. Queria apresentar então aqui Luiz Fernando Cardoso, expert no assunto. Já trabalhou isso com diversos tipos de negócios locais. Então, se você tem um negócio local, cara, caneta e papel na mão. Caneta e papel na mão. E outra coisa, né? Se você tiver sócio, encaminha para o seu sócio. Se você for um funcionário da empresa, a gente tem muito funcionário que assiste a gente, né? Se você for um funcionário da empresa, encaminha isso para o dono da empresa, porque no mundo de hoje, das pessoas que querem vender mais, se você não estiver fazendo o que a gente vai falar aqui, você está deixando dinheiro na mesa, e eu não quero que você deixe dinheiro na mesa. Então, Luiz Fernando Cardoso, se apresenta, né? E vamos falar um pouco sobre Google Meu Negócio. É verdade que o Google Meu Negócio pode trazer um monte de dinheiro e ter um monte de empresário deixando dinheiro na mesa? Então, prazer, meu nome é Luiz Fernando Cardoso, como já reforçaram aí. Viemos então, né, uma trajetória ajudando pequenas e grandes empresas também, né, a se posicionar de uma maneira profissional dentro do Google. Apresentar para vocês então, primeiramente, como começou essa história do Google. Na verdade, é uma ferramenta muito antiga, né? Na verdade, o Google Meu Negócio surgiu em 2014. Ele não chamava Google Meu Negócio, não, era né? Google Places. Google Places. Sim, onde já era feito os cadastros, né, dessas empresas.
O que acontece? O Google é uma ferramenta, como vocês sabem, de busca em termos gerais. Porém, ele desenvolveu essa ferramenta, que foi o Google Meu Negócio, e hoje é o perfil da empresa, então hoje é o Business Profile, né? Justamente para conseguir cadastrar essas empresas de uma maneira correta dentro do Google. Então, o que acontece? Como funciona, né? O que é esse cartão de visita, que é o que a gente chama? As antigas listas amarelas, que muitos devem conhecer, na verdade eram utilizadas ali, a gente cadastrava, né, o nosso endereço, telefone, algumas informações básicas. Com as otimizações, né, que veio tendo, principalmente dentro do marketing, o Google também foi se desenvolvendo e conseguiu, né, hoje, estar atualizado de uma maneira onde nós conseguimos colocar, além de fotos, né, outras informações mais relevantes para que o cliente se sinta confortável em visitar o local, certo? Então, com certeza, muitos de nós utilizamos essa ferramenta, né? Então, a GMN Serviços Digitais, ela surgiu justamente com esse propósito de inserir os negócios locais de uma maneira correta dentro do Google, para que essas pessoas, e até nós como clientes, quando formos encontrar nessas empresas, ao procurar por alguma palavra-chave, que é o que? Restaurante Florianópolis. Então, quando a gente procura por uma palavra-chave assim, muitas vezes aparece aquela lista com várias empresas também. Ao invés de ser uma lista amarela, né, como a gente procurava antes, hoje tu tem muitas informações relevantes, inclusive a parte de avaliações. Então, a gente, com esse intuito, né, de ensinar o pessoal a fazer isso, né? A se integrar nessa ferramenta, foi onde surgiu uma grande demanda. Nós começamos a perceber que existem muitos empresários, né, que hoje têm os seus negócios físicos, né, locais, mas ainda não estão inseridos nessa ferramenta que ela é tão importante para o seu negócio. É como se elas estivessem levando o seu negócio físico para dentro do digital de maneira simples, fácil e gratuita. Né? É simples, fácil e gratuito, né? Isso que é mais legal. Simples, fácil e gratuito. Ô Luiz, no marketing a gente tem um conceito que a gente chama de... É uma palavra em inglês, eu vou explicar para as pessoas, se chama low hanging fruit, né? E o que é esse conceito, né? Quando você quer vender mais, você vai primeiro... Por onde você começa? Então imagina, você tem uma árvore, né? E você vai começar a pegar as frutas que estão de baixo, as que estão mais fáceis de você pegar. É por ali que você começa, se você quiser aumentar o faturamento. Então isso aqui é bem isso, né? Muitos empresários estão querendo vender mais, estão com problemas nas vendas, inflação, crise, quer vender mais e não sabe por onde começar. E tem uma fruta que está embaixo, que é fácil de ele pegar, que vai posicionar eles, e a maioria não faz nem ideia. Com certeza. Tá? Não faz nem ideia. Então, por exemplo, né? Eu me lembro quando a gente foi fazer o da Barbarella, começou a padaria, na hora que a padaria começou a funcionar, ela não tinha, né? Até então, né, inaugurou, ela não tinha um posicionamento lá no Google. Se alguém fosse procurar no Google, ela não achava. Então a gente fez lá um procedimento, ele começou a aparecer no Google e o mais legal, ele aparece não só no Google, ele aparece no Google. Quando você coloca no Uber, você colocar no Uber, eu quero ir para aquele lugar, você põe o nome da empresa, o Uber te leva o nome da empresa. Se você está indo de carro e quer colocar no Waze, o Waze te leva lá. Ou se você achar aquele lugar no Google e clicar no rota, o próprio Google traça a rota no mapa para te levar até lá. E é só uma questão de fazer um cadastro que é gratuito, né? Gratuito, qualquer um pode fazer esse cadastro. E aí você tem os segredos, né? Os segredos para que aquilo apareça para mais pessoas. Como que é isso daí? Qual que seria o primeiro passo, né? Então, o que acontece? A partir desse princípio, né, que é entender o que é o Google Meu Negócio. Então, hoje, a gente já consegue participar disso muitas vezes de forma inconsciente, até procurando por algum negócio. Então, o dono da empresa, muitas vezes, para conseguir criar, né? É tão simples que basta ir no Google realmente, procurar por perfil da empresa ou Google Meu Negócio, ainda encontra. Então, tu vai acessar lá a parte do site e tu vai começar a cadastrar o nome da empresa, né? Então, a sua categoria, que a categoria é muito importante, tem muita relevância. A partir disso, tu vai colocar informações básicas, como endereço, telefone, bairro, né? Então, informações bem básicas mesmo. Vai adicionar fotos do local, vai adicionar vídeo, se tiver. Então, tu vai fazendo todo um processo estrutural mesmo. Vai chegar no momento que vai precisar verificar essa empresa. Então, o Instagram tem, né, o símbolo lá de verificado. Então, sites verificados, perfis verificados, eles têm maior relevância. Para o Google não é diferente. Então, essa inteligência artificial do Google, ela dá muita relevância para perfis que são verificados. Só que hoje tem 3 maneiras de verificar.
tá? Não sei como é que tu verificou, Marcelo, da Ana, porém hoje nós temos a forma de verificação por chamada de vídeo, diretamente com o suporte do Google, verificação através de um código por SMS e também por ligação. A mais básica de todas, acabei esquecendo, é a por carta. Não sei se vocês receberam por carta, tá? Eu não lembro. Não lembro carta. Como foi. Só que essa carta... Oi, do YouTube a gente já recebeu por carta, mas sim, saquei. Por carta. Então, só que por carta demora muito tempo. O que aconteceu durante um período, né? Então, depois desse 1 ano de trajetória, lá no comecinho, muitos dos nossos clientes, eles pediam por carta, né? Então, a gente chegava para organizar, né, e para oferecer o nosso serviço. Eles falavam, mas a gente já pediu a carta, tá para chegar. E a gente explicava, o Google tá demorando devido à pandemia, principalmente, em torno de 2 a 3 meses para chegar a carta. Quando chegava aquela carta com o código, já não estava mais valendo. Então, perdia a validade, a pessoa não conseguia verificar o negócio. Tudo de novo. Caramba! Limitava a pessoa de conseguir gerenciar o perfil. Então, se o teu perfil não está gerenciado, tu não vai conseguir responder às avaliações dos teus clientes. Entendeu? Então, ele te limita a adicionar muitas vezes uma foto, a postar foto, né? Então, acaba que deixa bem limitado mesmo. Então, esse processo da parte de verificação é algo muito, muito importante. Nós sempre batemos na tecla, né? Porque como o Google, ele quer que nós estejamos lá de maneira profissional, se nós entrarmos lá de forma muito amadora, ele não vai entregar também o nosso perfil. Então, há várias questões ali que ajudam a ranquear o negócio, né, Marcelo? Então, a Ana ali, ela já tinha um bom posicionamento, a marca já era bem conhecida, e nós, no último mês, onde nós fizemos o comparativo, teve um aumento de 22%, né, nas solicitações de rota, que seria o como chegar, tá? Então, só por estar bem posicionado, estruturando bem, gerenciando o perfil, acaba que as pessoas encontram melhor. Então, o Google, ele vai mostrar mais aquele perfil por ele estar sendo bem otimizado, né, sendo bem gerenciado. Então, isso é algo muito, muito importante. E lá a gente recebeu 2.000 solicitações de rotas, né? Nos últimos 3 meses. Nos últimos 2.000, quer dizer, 2.000 pessoas pegaram e falaram, eu vou até lá, e clicou para descobrir o caminho para levar pro Google Maps, né, para traçar a rota e chegar lá. E esse dado tá público? Tipo, qualquer pessoa consegue acessar. Se você é o acessar. gestor daquele perfil, você consegue ver todas as estatísticas. Exatamente. Quantas pessoas clicaram no site, quantas pessoas clicaram no telefone. Você consegue ver todas essas estatísticas, né? Vou chegar ali agora, Marcelo. Então, assim, o que acontece? Eu vou te interromper um pouquinho, porque eu queria falar de 2 coisas, beleza, tá? Pode falar. Então, a gente vai falar sobre toda essa parte técnica do Google Meu Negócios, colocar foto, que tipo de informação a gente coloca lá, como a gente alimenta aquela informação. Se você tem delivery, dá para colocar direto pro cara clicar e direto pro delivery. Dá para colocar direto pro WhatsApp. Então, tem bastante coisa ali que dá para fazer gratuitamente. E aí, depois eu queria dividir isso numa outra parte para falar dos reviews. A gente está na era dos reviews. Isso. Então, qual que é a importância da avaliação? Qual que é a importância da avaliação? O que fazer quando você tem avaliação tanto boa quanto ruim? Porque você precisa responder às avaliações. Né? E como fazer para movimentar aquele negócio para cada vez mais pessoas olharem e falar, ei, tô curioso, quero ir lá, quero ir lá. Então, nesse primeiro processo, a parte de cadastro mesmo, né? Finalizando a parte de verificação, nós vamos ter o perfil ali pronto. Ele está pronto, porém, o algoritmo, que é essa inteligência artificial, muitas vezes ele vai deixar a desejar nessa entrega no primeiro momento. Por ser um perfil novo, ele não está engajado. Então, muitas vezes, os nossos clientes perguntam, tá, mas a gente já fez, eu procuro aqui por padaria, ou por loja de roupa e não estou encontrando o meu perfil. Ou por marcenaria. Ou por qualquer segmento, né? Então, muitas vezes a pessoa procura pela palavra-chave. Marcenaria Curitiba. Muitas vezes o negócio dela não está aparecendo ainda. Por quê? Porque não tem relevância. Então, ele precisa também de um tempo. O fator tempo é muito importante. Então, o fator tempo e o fator constância nas otimizações é algo que é de extrema importância para que o negócio ganhe relevância, tá? Só para quem está ouvindo aqui ficar mais claro, imagina o seguinte, você está aqui, eu moro em Florianópolis, né? E aí, de repente, o meu sapato estourou a sola. E aí eu vou lá e ponho no Google, né? Sapataria em Florianópolis. Ou quebrou minha máquina de lavar roupa. Eu vou lá e coloco assim, assistência técnica, máquina de lavar roupa em Florianópolis. Eu estou precisando limpar o meu carpete. Aí eu vou lá e escrevo assim, limpeza de carpete Florianópolis. A gente faz isso, né? Eu faço isso. Faz isso, Aline? Sim. Então, quando você faz isso, né?
esse tipo de cliente é o melhor cliente. Que é o cliente que, na maioria das vezes, ele está no momento de compra. Ele precisa daquilo, ele buscou aquilo, porque ele precisa. Costureira em Florianópolis, ótica em Florianópolis, endócrino em Florianópolis, dentista em Florianópolis, automação residencial. Então a gente coloca essas palavras, ou seja, eu estou buscando. É o cliente mais quente, né? Cliente de fundo de funil. Já está pronto buscando aquilo. E nessa hora, se você é o primeiro que aparece, ou está entre os primeiros, ou tua avaliação está boa, enfim, nessa hora é a hora que você vai fazer um monte de venda com o mínimo de esforço. Tem um esforço para isso, Com né? certeza. Você vai explicar aqui. Com certeza. Mas sem gastar dinheiro, né? E vai trazer o cliente quente, pronto para comprar. Explica aí como que é. O que acontece? Então, o teu perfil já está muitas vezes otimizado, né? Muitas vezes o cliente, nosso amigo, empresário, muitas vezes ele já fez esse perfil, mas ele Quando não tu fala otimizado, já fez essas configurações, já deixou tá isso tudo redondo. tudo bem isso. alinhado. Tá. Então, a pessoa conseguiu colocar no ar, que muitas vezes o filho consegue, o sobrinho, o funcionário. É simples. Então, por ser uma ferramenta simples, a pessoa vai lá e consegue colocar no ar. Porém, ela fica negligenciada. E esse é um ponto muito importante. Ele trabalha uma vez só, né? Faz uma vez, subiu, vai lá, fiz o trabalho, agora não precisa fazer mais nada. Sim, é uma ferramenta negligenciada. É onde nós entramos. E muitas vezes a gente pontua isso, que ela está negligenciada, e o próprio cliente, ele concorda conosco. Ele fala, realmente, otimizei uma vez, ficou lá, estou focando no Instagram, estou focando no WhatsApp. Mas o que acontece? É uma ferramenta de fundo de funil, como tu mesmo falou, Marcelo. Então, acaba que as pessoas estão prontas para adquirir, né, para comprar aquele produto ou serviço. Elas estão procurando pela palavra-chave. Elas querem, furou o pneu do meu carro. Vou procurar, né, borracharia Florianópolis. Então, muitas vezes a pessoa vai ali e vai ter várias empresas para ela visitar. Então, ela vai primeiro identificar onde ela quer ir, né, em questão de distância. Né? Então, o Google ele vai localizar ali pelo raio de distância onde ela está, para encontrar para jogar para ele a melhor empresa mais próxima, né? Muitas vezes que vai atender o caso dele. O que acontece? Nessa situação, quando a pessoa já está pronta para consumir, ela vai entrar na parte de pré-julgamento ali do perfil, né? Que entra a parte de... A primeira impressão é a que fica, É né? a que fica. Então, a parte de avaliações ali é algo muito importante. Porque, além dela olhar aquele perfil que está em primeiro ou nas primeiras posições, ela também vai pontuar essa parte das avaliações, né? Para entender, de fato, como esse profissional trabalha, como essa empresa trabalha, né? Muitas vezes é fácil nós falarmos bem do nosso negócio, né? Isso é legal. Meu negócio é bom, pode vir aqui, sei lá, meu restaurante pode comer aqui, é simples, é tranquilo, pode vir com a tua família. Mas o que acontece? Nós, geralmente, quando não conhecemos a região, estamos procurando por algum produto ou serviço, nós vamos também procurar saber o que outras pessoas estão falando daquele negócio, né? A gente está na era dos reviews, Sim. né? A gente está na era dos reviews. E o que acontece, comandante, que eu queria que você prestasse atenção, tá? Isso não é novo, isso sempre foi assim, desde que o mundo é mundo, desde que os negócios existem. Quando você tem, né? Eu ouvia falar isso antes de eu ter empresa. Pensa que eu abri minha primeira empresa, eu tinha 22, isso faz 26 anos, né? Eu ouvia falar isso antes de eu abrir minha empresa, que falava assim, um cliente bem atendido, ele vai falar no máximo para 3 pessoas que ele foi bem atendido. Um cliente mal atendido, ele vai falar para pelo menos 15 pessoas que ele foi mal atendido. Eu ouvia isso há 26 anos atrás. Isso nunca foi tão verdade. Um cliente bem atendido, talvez ele entre lá e vai fazer uma avaliação positiva. Você pode incentivar ele ir lá fazer uma avaliação positiva. Porém, um cliente, quando ele é mal atendido, com certeza, ele vai lá e ele vai... O cliente bem atendido, ele só vai lá e coloca 5 estrelas, não escreve nada. O cliente mal atendido, ele coloca 1 estrela e detona a tua empresa. Então, você tem que ficar ligado nesse negócio do review. E você tem que agir das avaliações. A gente em inglês fala review, mas em português... Então tem lá uma aba avaliação. Toda vez que você recebe uma avaliação, você tem que responder de maneira humanizada. Como que é isso daí, né? Então, eu falei que a gente ia falar da parte técnica e depois do review. Sim. Né? Vamos continuar na parte técnica ou já vamos continuar falar do mais review? Um pouquinho na parte técnica e depois a gente fala do review. Então, assim, então, dentro desse perfil, né? Então, estruturamos o perfil, ok. Como vamos gerenciar esse perfil? Né? Então, entrou a parte onde a pessoa já criou, ela muitas vezes criou ali pelo computador, ela não tem o acesso, né? Que também é onde nós entramos para ajudar, muitas vezes.
Então a pessoa perdeu o acesso, perdi o e-mail, não sei quem fez, já faz muitos anos que eu fiz, então se perde, né, aquele e-mail de acesso, que é um e-mail da conta Google mesmo, comum. Então nós recuperamos a conta, tem como pedir a propriedade novamente, a gente faz todo esse processo, né, que é uma parte um pouco mais complexa, recuperamos o acesso, criamos um novo e-mail para o cliente, damos para ele, né, e nós então passamos essa instrução no primeiro momento. Nessa instrução nós já aplicamos ali, baixamos o aplicativo no celular, então a pessoa fica com acesso muito mais palpável ali, né, para conseguir gerenciar. Na palma da mão. Exatamente. E lá dentro é onde começam as funcionalidades, né? Então lá dentro nós temos como adicionar. Saiu vendo aqui. Show de bola. Saiu vendo aqui. A gente tá fazendo aqui, a galera tá vendendo lá. A gente tá falando de venda, ó. Tá vendo aqui? A gente tá vendendo. Vamos! Parabéns. Então, assim, o que acontece? Dentro desse perfil, nós temos a parte de gestão. Então, além daquelas informações básicas que foram completas ali na parte de estruturação mesmo, tem a parte mais... para deixar o perfil ainda mais completo, né, ainda mais dentro das normas do que o Google pede. Então, tem como adicionar exatamente o número de fotos dentro do que o Google pede ali. Então, fotos da equipe, né, fotos de identidade, como fotos de capa, logo. Então, várias maneiras de tipo fotos externas, fotos internas do local. Então, foto 360 graus, fotos 360 graus, que seria o tour, né, que já seria um complemento lá, como uma maneira de ganhar relevância também. Só que dentro da parte de informações, se for um restaurante mesmo, tem como adicionar link de iFood, link diretamente para o WhatsApp. Então a pessoa clica lá no WhatsApp, na otimização, leva a pessoa diretamente para o WhatsApp. Então isso é muito, muito bacana, né? Ajuda muito nessa questão de... muitas vezes o cliente está com aquela a taxa do iFood, né? Tem uma porcentagem ali que é cobrada, então o WhatsApp ele acaba tirando essa taxa. Então, o cara clica, vai direto pro WhatsApp, você vende pelo WhatsApp e manda entregar. Exatamente. Então, na parte de informações, ele tem como nós organizarmos isso. No sobre também tem como colocar o quem somos, né? O sobre da empresa. Escrever um texto, né? Usando palavras-chave que vão conectar com as palavras que a pessoa está procurando lá no Google. Tá? Então, quanto mais nós usarmos palavras-chave, né, que seriam esses termos quando as pessoas procuram, tá, pelo negócio, então, marcenaria, padaria, nós usarmos essas palavras mais subjetivas ligadas ao teu negócio, acaba que ajuda no ranqueamento. Né? Que esse seria o objetivo final, né? Então, todas essas organizações, essas otimizações que nós fazemos dentro do perfil, é justamente para que ganhe relevância, né, no final das contas. Então, é um somatório mesmo, né, de cada etapa. Então, lá na parte de insights mesmo, que o pessoal desconhece bastante, é onde nós temos como visualizar questão de chamadas, visualizações, solicitações de rota, onde as pessoas estão visualizando mais o teu negócio, se é no Google Pesquisa lá, ou se é através do Google Maps. Tá? Então, a aba Insights dentro do perfil da empresa, do gerenciador, é algo muito importante para dar realmente uma atenção, né, para conseguir, de fato, gerenciar o seu negócio. Tá? Porque, por ser uma ferramenta simples, o pessoal realmente negligencia. Então, fica lá de lado, né, a pessoa não dá atenção, ela está realmente deixando o dinheiro na mesa. Então, isso é uma sabe o que eu já fiz? Sabe o que eu já fiz? Já fiz assim, ó, eu já mudei de lugar... Aí você muda a empresa do lugar, né? Sim. Então, por exemplo, tem lá Luma Despachante, tá na Rua Garcia Lorca, número 301, aí a gente muda lá pra Rua Continental, número 304. E aí a pessoa mudou e não vai lá no Google Meu Negócio e escreve o endereço novo. Né? Não escreve o endereço novo. Aí as pessoas chegam, colocam no Waze, colocam no Uber e aí vai pro lugar errado. Vai pro endereço errado. O que já aconteceu de pegar lugar e colocar assim, chegar no lugar errado, acontece bastante. Não tá escrito. Até concessionária de carro. Uma vez eu fui levar meu carro na concessionária, fui lá no Uber, coloquei, pum. Cheguei no lugar errado, a concessionária tinha mudado de carro, eles não entraram. Eu tô falando uma concessionária de carro de luxo, né? Uhum. Eles não entraram no Google pra ir lá e mudar essa coisinha super simples, né? Eu vou defender eles, porque às vezes a sincronização com o aplicativo de Uber ou do Pop também na hora que vai solicitar, mas claro que muitos deles pecam nisso, mas eu vou dar uma defendida aqui. Ah, mas a gente teve uma época que a gente mudou e a gente no EAG, né, a gente mudou para uma Benvarda, e a gente deixou ainda ali que tava autogama dessa. Não, o endereço já estava atualizado, mas é que tá no Uber, ele não encontrava o novo endereço ainda, não sincronizava. Por isso que eu tô defendendo, porque a gente atualizou. O que acontece também, vou pontuar algo bem importante, é que muitas vezes o dono de empresa ele muda o local, altera o endereço, só que o Google pede para verificar novamente.
Que aí entra aquele esquema da carta ou da solicitação por vídeo, tá? Então isso acontece muito, de muitas vezes até adicionar o endereço novo e ele não verificar. Por não verificar, ele muitas vezes acaba mostrando o endereço antigo ainda. Então é bem necessário cuidar essa parte de verificação, tá? Então essa parte de gestão, onde nós estávamos ainda falando, é muito importante, tá? Que o pessoal realmente, né, os donos de negócios, deem essa atenção a entender de fato como estão gerenciando, quem está gerenciando. Então é uma pergunta que fica, né? Quem está gerenciando o teu negócio a partir do Google? Sendo que ali tem uma parcela de pessoas que está pesquisando, que está pronta para consumir muitas vezes o produto ou serviço, né, desse dono de empresa. Então, é muito importante que dê essa devida atenção na parte de gestão, manter o fator atualidade ali. Então, trabalhar com postagens, né? Então, hoje o Google permite que tem como fazer a mesma postagem que tu faz lá no Instagram, tu consiga jogar para esse público de pesquisa também. Então, entender que são públicos diferentes. Do Instagram você joga pro Google ou você salva a imagem e joga no Google? Tem que salvar e replicar. É Web Story? Oi? É Web Story ou não? Não. Na verdade, é o mesmo post que tu faz no Instagram. Tu pega a mesma imagem, o mesmo corpo do texto, joga dentro do Google na aba de postagens e novidades, geralmente tá? E ali tu vai também pode selecionar um botão, uma call to action, né? Uma chamada para ação. Então nessa chamada para ação, tu consegue colocar esse link também que leva a pessoa pro WhatsApp. Então tu pode colocar como saiba mais, comprar agora, reservar. Por exemplo, se você eu fui hoje, o Rogério foi levar uma roupa para arrumar aqui numa Restaura Jeans, eu acho que chama, aqui na frente. E aí eu tava conversando com ela sobre os serviços que ela faz. Então, por exemplo, tá esfriando, né? E aí ela falou que um dos principais serviços que ela faz é jaqueta de couro. Ela revitaliza uma jaqueta de couro, né? Que ele fala, jaqueta de couro é pra vida inteira. Bom, hein? Né? Revitaliza a jaqueta de couro. Então, pô, tá chegando o inverno. Às vezes você tem uma jaqueta de couro que tá meio surrada, você fala, eu vou comprar uma nova. Quando você pode pegar a tua jaqueta de couro e revitalizar ela e ela fica nova de novo sem você gastar uma fortuna, né? E aí olha que legal, você vai lá, produz foto, mostra um antes, mostra um depois, conta uma história disso e aí você põe um botão lá, né? Tem alguma jaqueta que você precisa revitalizar? É o call to action, é uma chamada para ação. Clica aqui, conversa comigo no WhatsApp. Sim, dá para fazer isso no Google Meu Negócio, gratuito, né? Não gasta dinheiro para isso. Gratuita. Não é anúncio, não é nada, é simplesmente você vai lá. E o que acontece? E tu tá atendendo esse público que já tá procurando. O que acontece? O Instagram, muitas vezes, tu está ali criando essa necessidade no teu cliente, né? Na pessoa que te segue. Já no Google, a pessoa já está pronta para consumir. Então, se tu estiver levando esse conteúdo para ela, acaba que, além dela já estar interessada, ela vai sentir mais desejo. Então, a taxa, né, de conversão, com certeza, tende a aumentar. Entendeu? Que é onde entra muito disso, onde as pessoas não percebem que lá existe também uma taxa de conversão a ser melhorada, né? Então, quanto mais credibilidade nós passamos através do Google também, né? Então, levar a sério essa ferramenta é realmente uma maneira de levar a sério o teu negócio. Então, é trazer o teu negócio de maneira profissional também para dentro do Google, né? De uma rede de pesquisa que hoje é considerada uma das maiores avenidas do mundo para se navegar, né? Então... Que legal. Se eu tivesse que numerar, então, por exemplo, o cara saiu do zero, né? Ele já tem lá, já fez o cadastro, ou não, cara do zero, nem o cadastro ele tem. Ele vai entrar, ele vai escrever lá Google Meu Negócio e vai cadastrar minha empresa, né? Qual seria o passo a passo entre cadastrar, criar as postagens e todo mês fazer alguma coisa para que o Google entregue sozinho? É lógico, você tem que colocar foto, fazer atualização. Qual que seria mais ou menos o roteiro que um dono de empresa tem que fazer para isso daí? Tá bem, então tá. Comandante, presta atenção nisso aqui, que o que ele vai falar é para você pegar papel, caneta e você fazer hoje, na hora que você tá ouvindo isso aqui. Já aplica hoje. Já aplica hoje. Não vai ficar reclamando que tá faltando de venda, que tem crise, que esse tipo de coisa. Porque o empresário que fica reclamando, falando que tem crise, é falta de venda, é porque deixa de fazer coisas simples que aumenta as vendas. E o que ele vai falar agora é uma coisa muito simples que aumenta a venda. Nota aí, vamos fazer isso daí. Fechou. Bora então. Beleza, então passo a passo ali, né? Criou o perfil, já tá no ar lá. O que tem que fazer? Tentar então trazer muitas vezes esse teu cadastro para dentro do celular, né? Por que para dentro do celular também? Baixar o aplicativo e tudo mais. Como chama o aplicativo?
Se procurar por Google Meu Negócio, né, no Play Store ou no App Store também tu encontra, tá ainda. O aplicativo já teve umas discussões aí que ele ia assumir, mas até agora nada. Então tá desde o ano passado com essas discussões de que assumiu o aplicativo, mas ainda tá funcionando e ajuda muito na questão de postagem. Por quê? Muitas vezes as nossas fotos do nosso negócio já estão no celular. Então a gente só vai ali, abre o arquivo, joga para dentro do Google, seleciona ali o texto que a gente quer colocar, né, e vai fazer essa postagem. Mas assim, não é só isso, tá? O Google realmente ele localiza até as imagens do teu negócio, ele vai entender de fato como uma palavra chave, ele vai identificar na imagem, vamos supor, um pão, e ele vai detectar esse pão, e quando tu colocar ali por pão, ou pão melhor pão da região, alguma coisa assim, ele também vai identificar por imagem, tá? Então as imagens são muito importantes ter na página, né? Tanto do teu local, como dos produtos que comercializam, porque de fato eles ajudam no fator ranqueamento, tá? Então, conteúdo, né? Porque uma imagem é um conteúdo. Exatamente. O comandante fala assim, tem que produzir conteúdo. Ele fala, mas eu não gosto de produzir conteúdo. Uma foto é um conteúdo. Sim. E o Google entende. Você bate uma foto de uma bolsa, ele entende que aquele conteúdo é uma bolsa. A gente fez um exemplo uma vez, achei bem engraçado, com a questão de um parque, né? Era um piquenique. E nesse parque tinha um cachorrinho e tudo mais. E o Google localizou, né, a raça do cachorro, que era o Yorkshire. Então ele tem uma inteligência muito, muito bacana mesmo, que ele detecta até a raça do animal. Então, realmente, estar lá colocando essas imagens, né, de produto, do local de fato, né, das pessoas, muitas vezes colocam também, o próprio cliente vai lá e adiciona a foto do local. Então, isso é muito importante. Então, qual seria esse processo? Hoje, nós não temos como dizer assim, faz isso agora que tu já vai ter um resultado amanhã. Não, porque o fator atualidade e a questão da variável tempo é muito importante, né? Então, além da constância de estar adicionando foto, solicitando, né, as avaliações, então a maneira mais ideal de ganhar relevância no Google é através dos reviews, né, que é as avaliações. Então, solicitar essas avaliações dos clientes. Muitas vezes, por espontânea vontade, eles não vão lá avaliar, né? Então, o que hoje a gente indica? Vai lá, monta ali um textinho, né? Olá, fulano, tudo bem? Muito obrigado por ter visitado o nosso local, estamos muito felizes, né? Como forma de agradecimento, estamos te enviando essa mensagem e tal. Poderia nos fazer deixar o seu feedback lá na nossa página do Google, é muito importante para nós também, o seu review, se você gostou, né? Então, tem o link lá dentro do gerenciador, tem o link que o Google disponibiliza que manda a pessoa diretamente para a página de avaliação. Então, é muito importante usar, né, e abusar realmente desse link, porque com esse template pronto, tu manda para esse teu cliente, que já passou muitas vezes, já teve a experiência, né, e tu pede para justamente com esse intuito. Tem como contar lá como foi a sua experiência aqui com a nossa empresa, o que você achou do nosso atendimento, do nosso produto. Então, ali tu já está induzindo o teu cliente a realmente colocar um texto um pouco mais completo falando do teu negócio. Porque se deixar pelo cliente, ele vai colocar só 5 estrelas. Isso não tem tanta relevância. Tem, né, que ter o texto. Exatamente, isso tem relevância. Uma coisa que aconteceu comigo, isso é legal porque assim, você envolve o time, né? É muito importante envolver o time. Uhum. E o time são as pessoas que atendem, né? Eu fui de férias, eu fui pro Clube Med, aqui no Rio de Janeiro com minhas filhas, né? Lá em Saquarema, perto de Angra. E aí eu fui fazer um passeio, eu e a Manu, que é a minha filha mais nova, ela tem 8 anos, e aí tem um lugar assim, tem o mar ele entra ele cria um riozinho ali, né? Ele entra numa área ali, ele cria um riozinho, e aí ele tem uns caiaques. Aí eu fui de caiaque, eu e a Manu. Então, o cara preparou o caiaque pra gente, ele colocou a gente dentro do negócio, empurrou a gente pra colocar a gente dentro daquele riozinho. Beleza, fiz um rolê com minha filha. Quando eu voltei, ele veio e falou assim, meu nome é Matheus, eu vou te pedir um favor. Você consegue ir lá, ou no TripAdvisor ou no Google, fazer uma avaliação do passeio e falar como foi o meu atendimento? Isso para mim é muito importante, você falar como foi o meu atendimento. Enfim, o funcionário deve receber algum tipo de pontuação na avaliação de desempenho dele na empresa, se ele tiver muitas pessoas falando dele. E aí ele pediu, mas fala que foi o Matheus que te atendeu. E aí é lógico, né? Se o cara te atendeu bem, né? Você vai lá e vai fazer, fiz o passeio aqui com minha filha, foi muito legal, quem me atendeu foi o Matheus. Né? E aí queria dar o parabéns. Então, você incentiva o seu cliente, pedindo, né? Na cara de pau mesmo, incentiva ele a fazer uma boa
revisão. Principalmente os clientes que já se sentem agradecidos e muitas vezes ali no balcão ele já agradece. Muito obrigado, tava muito bom, né? Tava muito bom o lanche, a hospedagem, etc. Então ali tu já aproveita o gancho e já solicita essa avaliação, né? O que acontece? Teve um caso agora muito legal, que foi com o Vitor, né? O nosso cliente, o nutricionista. Ele mora em Porto Alegre e, assim, ele nunca gerenciou muito bem o perfil. Então, ele veio através de uma indicação, nós estávamos cuidando do perfil dele, estamos ainda gerenciando. E ele tinha, acho que 6 avaliações quando nós começamos, já está por volta de 40, a última vez que nós olhamos, 37, acho que era. E o que acontece? Na última reunião, ele me contou. Fernando, nós estávamos realmente precisando desse suporte ao Google, ele não sabia gerenciar quase nada, né? Fez o básico do básico ali. E ele contou que teve um paciente dele que foi porque viu as avaliações. Então, foi a primeira vez ali para ele, né, que ele viu o quanto é importante. Então, ele está se empenhando cada vez mais nisso, porque realmente as pessoas olham, né, o que outras pessoas estão falando. Então, além de toda a estrutura bem completa, né, eu sempre falo, acho que 80% é o que as pessoas estão falando no teu negócio. Então, isso pode pegar, porque é o comando, né? É o comando. Esse é o comando. Pega o então, comando. Muitas vezes, coletar de fato essas avaliações, contando realmente a experiência, isso traz, né, a conexão ali para esse cliente que está querendo realmente consumir esse produto ou serviço. Cara, então, eu fico impressionado como tem coisa simples que dá resultado, né? Porque eu gosto de falar assim, ó, eu nunca vi ninguém, imagina você tá num restaurante, né? Eu falo isso porque eu já vi acontecer isso no restaurante. Eu nunca vi ninguém num restaurante subir em cima da mesa e falar assim, gente, queria chamar a atenção de todo mundo aqui. O atendimento aqui é excelente, vamos todo mundo bater palma porque eu fui muito bem atendido, as pessoas são incríveis. Eu nunca vi ninguém fazer isso. Mas eu já vi gente subir em cima da mesa e jogar o prato no chão e falar que tá de sacanagem, que nunca viu, horrível. que tá horrível o atendimento, que tá chamando e ninguém vê. Eu já vi gente subir em cima da mesa e jogar o prato. E aí, voltando àquela conversa que eu falei, né? Falei, o cara, quando ele é bem atendido, ele vai falar no máximo para 3 pessoas. O cara, quando ele é mal atendido, ele conta para todo mundo. Então, se o cara for na tua empresa, ele for mal atendido, ele vai no review e vai detonar. Agora, o cara que for bem atendido, necessariamente ele não vai no review. E o que você, como empresário, tem que fazer? Colocar uma cultura no teu time de atender bem as pessoas e pedir, né? Ei, você pode ir lá no Google e fazer uma avaliação? E uma coisa interessante, ó, faz isso agora, comandante. Vai lá, vamos supor que a tua empresa é uma assistência técnica, ou o que é a tua empresa. Você vai lá e coloca assim, ó, o teu segmento e escreve lá a tua cidade. Então, por exemplo, se eu tenho aqui se eu sou eletricista, eu vou colocar assim, eletricista Florianópolis. Coloca, vê se a tua empresa aparece. Se aparece, vê se ela tem algum review. Se alguém deu nota para você, vê se você respondeu. Ou se não respondeu. Quantas notas tem? Cara, quanto menos nota você tiver, quanto menos resposta você tiver, pior é para o seu negócio. Você está deixando dinheiro na mesa. Agora, se você não tiver nada, o que você vai fazer? Otimizar, vai colocar foto, vai colocar depoimento de cliente, vai colocar informação, vai atualizar rota, vai atualizar endereço. Tudo isso você entra lá e consegue fazer. E aí toda vez que você atender alguém, toda vez que você for fazer uma instalação elétrica na casa de alguém, vira pro cliente, dá um papelzinho com ele e fala, eu queria que você clicasse aqui, né, entra no site, clica aqui, vai lá e avalia, fala do meu atendimento, como foi, né, e dá uma nota lá pra gente, 5 estrelas. Certeza. Quanto mais você tem aquilo, porque imagina, você escreve lá, eletricista em Florianópolis, aí quando você olha tem um eletricista que tem 40 avaliações, nota 5 estrelas, positivo, e as pessoas falando, quem me atendeu foi o fulano, o atendimento foi ótimo. E aí tem um que não tem nenhuma avaliação. Quem você escolhe? Agora, dá uma olhada na tua empresa se você é esse cara que vai ser escolhido. Se você não for, cara, é só você trabalhar para ser escolhido. E detalhe, Marcelo, olha, o que acontece muito, até, de repente, pode ter acontecido até com vocês, né, com a Aline, o que acontece, tem situações onde o profissional, ele é muito bom. Ele, de fato, tem muitas pessoas falando bem do negócio dele, falando do trabalho dele. Só que, por ele não trabalhar essa parte, outras pessoas que estão buscando por esse serviço, muitas vezes vão dar relevância pro cara que começou há 1 ano, que também não é desprezar o trabalho dele,
mas ele poderia estar também tendo muito mais relevância. E por ele não estar executando essa tarefa simples, ele está realmente deixando de receber mais clientes, de aumentar o faturamento, né? De, quem sabe, estar estruturando realmente uma empresa maior, só pelo fato de não estar bem posicionado dentro do Google, né? Então, é algo assim, que hoje a parte técnica é muito importante, né? Então, depois de estar com essa estrutura pronta, trabalhar em cima da gestão e também em cima desses feedbacks de clientes, acaba que no total de estudo, esse somatório, realmente a tua empresa ela vai ganhar um bom posicionamento. Então, o bom posicionamento que eu digo, muitas vezes não é a primeira posição que todo mundo às vezes me pede, né? Eu vou ficar em primeiro. Olha, tu pode ficar em primeiro, se tu pagar o anúncio, muitas vezes o Google vai te jogar lá em primeiro, mas e a relevância que a tua empresa tem? E a casa, ela tá bem arrumada? Né? O que eu pergunto. A casa tá bem arrumada? A parte orgânica tá bem feita? Tá tudo organizadinho? Tá respondendo as avaliações dos clientes? Então, eu começo a fazer perguntas para o cliente também entender que muitas vezes não é o tráfego pago que vai salvar o negócio dele, né? Muitas vezes realmente é essa estrutura orgânica que muitas vezes já tem muito mais peso. Então, essa avaliação negativa que tu citou, ela realmente tem mais peso ainda. O Google, ele dá esse peso para avaliação negativa. Então, a pessoa está com 5 estrelas, ganhou uma avaliação negativa com um comentário contando os detalhes do porquê que foi ruim, vai baixar ali para 4.5, 4.3. E muitas vezes as pessoas vão lá e curtem aquele comentário negativo. E aí dá mais peso ainda. Isso. Então, concordo, confirma com tudo isso aí que você falou. Sabe uma coisa que eu aprendi fazendo isso? É assim, ó, às vezes você tem um comentário negativo e aí você vai ter 2 alternativas, né? Responder ao comentário ou não responder. Eu acho que não responder sempre é a pior alternativa. Com certeza. E quando você optar por responder, você tem que pensar 2 coisas quando for responder. Porque tem empresário que quando responde, em vez de responder aquilo de uma maneira que seja positiva, termina de fazer a besteira, né? Responde de uma maneira reativa, né? E com resistência ao feedback. Sim. Então, por exemplo, o que eu recomendo para as pessoas fazerem? Quando você for responder, pensa o seguinte. Você vai responder para quem fez o comentário, mas você tem que pensar em quem está lendo. Porque o cara que foi lá e de alguma maneira fez um comentário negativo, porque teve um mau atendimento, porque não gostou do serviço, aquele cara, ele fez um negócio. A tua resposta para ele, às vezes ela não vai ser efetiva para ele, porque ali você já estragou. Mas para quem está lendo... Jogo de cintura, né? Para quem está lendo, ele vai olhar e vai falar, realmente, o cara errou, mas... né? Então, às vezes você admitir o erro, às vezes você propor para ele, cara, desculpa o que aconteceu, a gente já olhou internamente, já conversamos com as pessoas, isso não vai mais acontecer e eu gostaria que você voltasse aqui, que a gente vai fazer alguma coisa especial para você. Por quê? Você está respondendo para quem deu o comentário, mas quem está lendo fala, eles se importaram com isso, eles resolveram esse problema, eles tomaram uma ação. Né? A pessoa que te atendeu não está mais na empresa, Exatamente. Eles tomaram uma ação para evitar isso. Então você tem essas 2 coisas, né? Responder para quem fez a crítica e responder para quem leu a crítica. Com certeza. Porque isso vai condicionar o cara. Eu devo ir lá ou não? E isso o Google soma muito, tá? Ele realmente vai analisar exatamente esses pontos de avaliação, né, das respostas que o dono da empresa, né, ou quem está gerenciando fez para esses clientes, e muitas vezes tem a parte estratégica de usar as palavras-chave também para responder essas avaliações, né? Então, induzir muitas vezes, se for desse nível de capacidade, induzir o próprio cliente a usar palavras-chave no comentário dele e também na hora de responder também. Tá? Então, o jogo de palavras-chave dentro do perfil da empresa é algo que, de forma orgânica, ajuda a ranquear o negócio. Tá? Interessante, hein? Então, é muito legal. É interessante porque a gente já faz mais ou menos, estava até olhando aqui, enquanto o Marcelo falava, eu estava olhando o nosso Google Meu Negócio. Como que tá, Aline, nosso Google Meu Negócio? Olha, eu falei eu pros comandantes olhar e não olhei o meu, eu né? fiz um checklist aqui de coisas que eu vou ter que checar, de tudo que o Luiz Fernando falou, para ver se tá tudo ok. A princípio, a gente cumpriu todas as exigências, mas eu acho que tem que adicionar foto, eu quero ver esse negócio de publicação abas, aí, abas e tal que você comentou. Então, eu tenho aqui um checklist para eu verificar. Mas uma das coisas que você falou foi uma que eu acho que eu queria trazer aqui. Como a gente ainda era um terreno meio incerto pra gente, essa questão das avaliações do Google e tal, eu tinha uma certeza absoluta de que aquilo era relevante. Então, eu fiz uma ação ali junto com o time de CS. Falei assim, gente, vamos falar com os nossos clientes que já são clientes promotores e vamos conversar com eles pedindo para eles avaliarem. Então a gente fez uma ação. Então a gente tinha, sei lá,
5 avaliações. E aí, em uma questão de alguns meses, a gente já estava com mais ou menos 70 avaliações. Não tantas com comentários, né? A gente tinha muito mais com estrela, mas pessoal várias com... tem preguiça. né? Mas várias com comentário. E agora que tu trouxe, é bem interessante até pra gente orientar a pessoa, tipo, quais palavras... que a gente já sabe que, por exemplo, ela teve resultado e tal. Então, eu até abri um plano de ação, porque o que a gente pode fazer aqui é isso virar processo mesmo, ali com o time de atendimento, né? Pô, eu já tô aqui fazendo suporte com o cliente, já tô vendo que ele tá dando resultado, tanto com o time de atendimento ali, o CS e tudo mais, quanto o nosso time de especialistas que atende individualmente o comandante, né? Nesse momento, ele já tá ligado pra isso. De tipo, putz, cara, que legal esse resultado que você teve, meu. E você se sentiria confortável de deixar uma avaliação lá no nosso Google? Porque a gente já recebe os feedbacks contínuos, a gente monta case de sucesso, a gente grava depoimento, a gente tem vídeo pra caramba que saem toda semana, mas a gente não está dentro do processo estimular, avaliar dentro do Google. Aline, eu entrei aqui, ó, tô vendo um monte de falha no nosso. A gente já vai resolver, O Luiz Fernando, ele já tinha feito um diagnóstico do nosso e ele me mandou o diagnóstico. Mas o que ele deu errado. Roupa suja agora, pelo amor de Deus. Não, a gente só vai porque a gente tá falando disso, a gente tem que melhorar, né? Com certeza, eu já fiz um checklist aqui. Ele mandou, eu tenho o relatório que ele tinha me mandado, eu vou te mandar, Aline. Mas hoje nós temos uma ferramenta que é o GBP Check, é a ferramenta que ela faz essa parte toda de scan, né? Então ela vai fazer toda a parte de comparativos com outras empresas do mesmo segmento e ela vai me dar os pontos a serem melhorados. Tá? Então eu posso depois mandar para vocês esse relatório. Manda para mim que eu faço isso hoje mesmo, porque são ajustes simples para fazer. Simples. E aí, comandante, eu tô aproveitando aqui para passar para te dizer que existe uma oportunidade para você definitivamente acabar com o caos na sua empresa através de uma equipe autogerenciável. Essa oportunidade é o programa EAG. O programa EAG é constituído de 3 fases. Primeira fase, uma sessão estratégica, onde a gente vai te dar clareza do seu negócio, a gente vai te mostrar o que te impede de chegar lá, a gente vai te mostrar quais as oportunidades você consegue ter a partir do momento que você remove os obstáculos e garanto que você vai sair de lá energizado. Depois disso, se a gente aperta a mão e faz negócio, a gente vem para a segunda parte, onde você recebe acesso a uma plataforma que pode acessar você e todo o seu time para praticar metodologias de gestão que funcionam e dão resultado. Depois disso, a gente vai ter 2 aulas ao vivo online, onde a gente vai gerar para você um desafio de gestão. E você vai ter que cumprir esse desafio com todo o teu time. E aí a gente vem para o encontro presencial, 3 dias onde a gente trabalha cultura, liderança e gestão, e após isso, a gente vai fazer um plano de 90 dias. E se você quiser ainda, você pode ter acompanhamento de um especialista no método EAG, e para você acessar essa oportunidade, é só você clicar no link. Se você estiver assistindo no YouTube ou nas outras plataformas de podcast, vou deixar um link aqui, clica lá no link, preenche o formulário e a gente entra em contato com você. E aí, o que acontece? Então, ela vai me dar a saúde da empresa, né, atual, e depois que a gente faz as otimizações, ela também atualiza a saúde ali. Isso é muito legal para a gente entender se de fato a gente está cumprindo como deveria o processo, né? Que é simples. Ótimo. Deixa eu falar um pouquinho do nosso perfil. Até, ó, se o comandante ver aí, vai lá no Google, coloca lá EAG Empresa Autogerenciável e você vai ver. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, ó. Por exemplo, né? Aqui no meu, quando eu clico em avaliações, ele não aparece para mim quantas avaliações eu tenho. Ele só aparece as avaliações. Mas no computador aparece. Não, mas no celular normalmente aparece. Eu não sei porque no nosso não tá aparecendo. Não é tá. Configuração? As avaliações? É. As avaliações é na aba mesmo, é no gerenciador. Mas, tu tá por dentro do exemplo, gerenciador aí? Aqui eu tô. Não. Aqui eu tô como alguém que tá pesquisando. Tá. Então ele não dá a nota média, não tá aparecendo aqui minha nota média, Tá. e nem quantas avaliações eu tenho. Deixa eu entrar aqui. Ele aparece as avaliações em si, mas ele não aparece as notas médias das avaliações. Tá vendo? Às vezes isso daqui pode ser uma configuração. Outra coisa, Aline, eu olhando aqui, por exemplo, eu vejo lá que tem produtos. Quando eu clico em visão geral, ele vai mostrar como chegar, compartilhar, salvar, o site, o endereço. Marcelo, o que está acontecendo? Eu até percebi isso quando nós fizemos o relatório, tá? O Google ele tem suas falhas, né? Ele não é perfeito, assim como nós também erramos diversas vezes. Ele tem esse problema de às vezes dar algum bug. Então o que acontece? Nos últimos tempos agora aconteceu um caso onde ele, em alguns perfis,
ele simplesmente tirou as avaliações. Tirou a nota Entrou média. lá, não, sumiu as avaliações. As avaliações Aí tu imagina. Só que sumiu ali grande parte das avaliações de alguns negócios. E depois atualizou. Nessa atualização de voltar às avaliações, algumas não voltaram. E isso aconteceu até com o perfil da Barbarella. Então lá, eu entro na aba de não respondidas, muitas vezes está zerado. Respondemos todas. Mas quando eu vou fazer o relatório, esse do Scam, aparece que consta como avaliações não respondidas. Então, na API do Google, né, que é essa chave que puxa todas as configurações e os dados desses perfis, está julgando como se ainda tivessem avaliações não respondidas. Então, qual é o processo nesse caso? Entrar em contato com o suporte do Google, mandar o nome do perfil, conversar com o suporte, para entender de fato por que aconteceu isso. Então, pode estar acontecido isso no caso de vocês. A gente também depois posso te dar uma força com isso pra gente tentar. Legal. Depois você faz pra gente, show beleza? de bola, com certeza. Com certeza, tô aguardando. Aline, quando eu clico aqui em produtos, Acontece o nosso isso. não mostra produtos. Ele tem ali imersão EAG. Ele tá falando só imersão EAG. E aí é o ponto. Por isso que eu fiz o checklist aqui de tudo que o. Só pra gente não fazer avaliação aqui já de cara, Marcelo. Mas eu fiz aqui o checklist pra gente justamente implantar esses tópicos ali. E aí eu aguardo a avaliação pra Show dar de sequência. bola. Isso, e aí eu vou pedir pro Até a noite comandante eu já que tá mando. assistindo, entra, coloca lá ou o nome da tua empresa ou o serviço que você faz. Se você colocar o nome da tua empresa, vai aparecer, aí ele vai ter lá, visão geral, você clica. Produtos, Exatamente, serviços, vê ali se seus tem como. serviços estão descritos ali. Por exemplo, quando eu clico serviço, não tem nada, né? Tem todos os serviços, você clica no todos os serviços, ele... Tem como colocar a descrição, tá, Marcelo? Então, Tem que tem como colocar- citar o serviço e colocar uma breve descrição contando o que é esse serviço, tá? Excelente, ótimo. Aí Deixa fotos, bem completo. e aí dá pra você atualizar, colocar um monte de Fotos foto. ali tem várias abas, né? Então, fotos do proprietário, fotos da equipe. É legal preencher todas com no mínimo 3 fotos. Salvar essas fotos, então, e não colocar com o nome que vem, né? Que muitas vezes vem com o nome ali do arquivo. Então, renomear essa imagem para depois subir também, ajuda no fator ranqueamento, tá? Então, são renomear alguns- com a palavra-chave. Exato. Pode ser com a palavra-chave ou só trocar o nome mesmo. Muitas vezes o Google já entende que teve essa otimização. Que foi uma otimização das fotos. Sim. Aí tem o sobre, O né? sobre E ali no onde sobre você vai faz usar uma a palavra-chave. descrição. Exato. Aí tem a parte lá de os a mais, né? Que tem ali, vamos supor, se a tua empresa tem banheiro, né? A parte de acesso para cadeirante, se... É pet friendly ou não. Isso, exatamente. Então tem essa parte de saúde e segurança que o Google, por causa da pandemia, ele teve essas otimizações ali de colocar se a equipe usa máscara, se há desinfecção no local, né, entre uma pessoa e outra. Então tem a parte de post do Covid também lá, se vocês abrirem a parte de postagens, tem a parte do post de Covid, então atualizar ali como é que tá hoje, se estão seguindo as normas do Ministério da Saúde. Então tudo isso passa muita credibilidade para as pessoas, tá? Então a pessoa que está pronta para te visitar, se ela tiver essa segurança, isso aumenta a taxa de conversão. Por isso que entra essa parte de manter um perfil bem otimizado, organizado, esse fator atualidade sempre também, ajuda esse cliente a entender que, estão otimizando, é legal, uma empresa que cuida, né, da sua empresa. Então, o cuidado muitas vezes não está só dentro do local, mas muitas vezes hoje dentro das próprias mídias sociais, né, isso tem um grande peso. Incrível. Então, uma empresa hoje, muitas vezes a gente encontra, né, grandes empresas, né, muito, muito bem posicionadas em termos de a pessoa te dá uma indicação, vai lá no restaurante e tal, mas aí tu vai olhar no Google, tá tudo desatualizado, então acaba que perde aquela, sabe, a pessoa fica com o pé atrás, é uma empresa legal, ok, mas para aí, o cara colocou lá que não tava bom o atendimento e não tem nenhum suporte para responder, sabe? Então hoje, assim como no Mercado Livre, a gente vai comprar no Mercado Livre, a gente quer saber de onde vem o nosso produto, se ele de fato é confiável, se o fornecedor é confiável, né? A gente Então, tem analisa bastante isso. A gente tem uma expressão, né? O Rogério usa bastante. O Rogério é meu sócio aqui, ele é o CEO do EAG e ele usa a expressão escorregar na casca da banana, né? Aí ele fala assim, a gente já escorregou nessa casca de banana, a gente não pode escorregar de novo. Ele fala, muitas vezes, né? O que é escorregar na casca da banana? É você cometer um erro primário. De novo. Né? Então você escorregou na casca da banana. Uma vez que você escorregou uma vez, você fala, nessa aqui eu não escorrego mais, né? E às vezes a gente se pega escorregando na mesma casca de banana, né? Às vezes a gente se pega escorregando na mesma casca de banana, quando a gente não deveria. E por que eu tô falando isso aqui? Olha só, se você tá vendo esse podcast e você olhou e falou, cara, eu vacilei, já era para ter feito isso, tô atrás da minha concorrência porque minha concorrência tá fazendo e eu não tô, você já escorregou na casca de banana.
né? Já escorregou, você não vai escorregar de novo. Então o que você vai fazer? Vai partir para ação. Vai entrar lá agora, vai mexer, enfim, vai chamar alguém para mexer nisso para você, para deixar. Só que não adianta você fazer isso uma vez só e depois nunca mais mexer. Se você fizer uma vez só, eu fiz agora, assisti o podcast, vou fazer, começo a fazer, nunca mais mexo. Nunca mais olho os indicadores, não vejo se está crescendo o meu tráfego, não vejo se tem mais gente clicando. Você vai escorregar de novo na mesma casca de banana. Fala sério. Não dá para escorregar 2 vezes na casca de banana. Então, o que você precisa fazer? Arruma, cria um procedimento, cria uma rotina. Você acha que o ideal é atualizar isso o quê? Todo mês, as respostas. Quando você recebe um review, quanto tempo você responde o review? Qual é a rotina que eu preciso para isso? Quanto tempo a pessoa gasta para fazer isso? Sim, então, é algo muito personalizado e vai de cada empresa, né? Do cuidado que cada empresa tem com o cliente. Porque tem empresas que já tem esse processo de solicitar as avaliações, então a pessoa avalia, então quanto mais rápido for essa resposta, né, para essa avaliação, melhor, porque o cliente recebe no e-mail dele que ele foi respondido. E eu já vi clientes que eles comentaram, foram respondidos e agradeceram aquela resposta. Então, as pessoas ficam muito atentas a isso, né? Uma coisa que eu esqueci rapidinho foi a parte... Quando eu respondo um review negativo, a pessoa recebe no e-mail dela a minha resposta. Também. Então, elas recebem... O dono de empresa, ele recebe relatório mensal, né, de visualizações, quantas pessoas ligaram. Ele vai receber isso mensalmente no e-mail que foi cadastrado. Se ele não quiser esperar o relatório, ele pode acessar na aba Insights, né, que tem lá na parte da gestão. Onde dá os dados, né? Exatamente, onde dá os dados. E também tem a aba de mensagens, que caso a pessoa não tenha no segmento dela a disponibilidade de colocar o WhatsApp, que não é em todos os segmentos, então ele é particular, em cada segmento tem a opção de colocar ou não, né, o WhatsApp, cardápio, então restaurantes, bistrôs, tem a opção de colocar cardápio, menu, adicionar ali, né? Então a aba mensagens é uma das opções também que o Google disponibilizou para que tu responda as mensagens dentro do próprio aplicativo. Então a pessoa pode chegar ali, muitos têm o chat ali, abre, vai pedir, né, solicitar alguma coisa por lá e a pessoa vai receber aqui no celular para responder. Então, muitas vezes, ao invés de ligar, né, que muitas vezes o Google mesmo ele era utilizado para quê? Antes. Aqui o endereço, tá aqui o telefone, liguei e tal. As pessoas ainda têm essa ideia, né? Mas ele vem sofrendo várias otimizações e realmente estruturando de maneira melhor para que também sirva como uma grande referência para visitar o local, né? Então, está criando um peso muito maior e é isso que nós estamos descobrindo e trazendo essa informação de fato. Então, essa informação é para todos, né, que realmente querem dar uma ênfase no seu negócio, né, através do Google. É uma ferramenta muito importante, então é necessário ter todos esses cuidados. Tá? A frequência, como tu falou, Marcelo, é muito personalizado, então a Ana mesmo lá nós utilizamos, abrimos a ferramenta diariamente devido ao número de avaliações que são solicitados. Mas, assim, questão de fotos, 2, 3 fotos por semana, né? Então, postagens 2, 3 por semana. Adicionar foto na aba fotos também. Então, foto atendendo o cliente. Fotos bem personalizadas, assim. Algo que, de fato, vai criar relevância. Porque tu consegue também ver as visualizações que as fotos tiveram, tá? Então, o Google te mostra também o número de visualizações. É algo bem completo e esse somatório de informações bem completas. Mas a gestão, né? De fato, abrir todo dia ali. Às vezes até o fato de tu ajustar vamos supor, todo mês a gente abre o perfil da empresa para ver naquele mês quais são os feriados nacionais, tá? Então lá o Google tem os teus horários básicos, que muitas vezes nem os donos da empresa atualizam aqueles horários, né? Então muitas vezes tu chega lá, tá aberto, mas tu chega e tá fechado. O que aconteceu? Esqueceu de atualizar o Google, né? Isso acontece bastante. Colocar lá as datas específicas. Muitas vezes até o dia normal, assim, sei lá, não vai abrir tal dia e aí esquece de atualizar o Google. Então, tu chega lá, isso já aconteceu comigo várias vezes. Escorregou na casca de banana, Escorregou, né? Que é o básico, né? O horário de funcionamento, endereço ali, telefone é o básico. Vai abrir no Natal, não vai abrir no Ano Novo, vai abrir na Sexta-feira Santa, não vai abrir, vai... Sim, né? Que nem agora tem do Tiradentes, né? Teve a Páscoa, que nós estamos aqui período de Páscoa. Então tem ali a opção adicionar, né, organizar aquele horário. Então ele vai dizer ali, estar aberto ou fechado. Abril, ele vai te dar as datas. Ele dá as datas ali de todos os feriados do mês. Então é só clicar ali, ver se vai abrir ou não e aplicar, né? Então tu vai confirmar ou não se vai abrir naquele dia e o Google automaticamente naquele dia ele vai mostrar se está aberto ou fechado. Então uma informação básica que tu vai ali e otimiza, ele já está entendendo que tu está utilizando a ferramenta. Então, pro algoritmo, para essa inteligência do Google, já é algo grandioso, sabe? Diferencia da concorrência. Porque a maioria não está usando. A maioria.
Até porque, e até 2 pontos que tu tá falando, né, de benefícios. Primeiro, pro cliente que costuma ir para aquele lugar, ele fala, caramba, lembraram de atualizar aqui, então eu sei se vai estar aberto ou não, então para a experiência do cliente é excelente. E pro Google ele fala, essa pessoa tá usando, vou beneficiar mais essa empresa aqui no ranking, né, quando for pesquisado. Então, tipo, é bem interessante que tem um benefício duplo disso, A gente tem a ferramenta Local Falcon, que é uma ferramenta que ela consegue exatamente mostrar para nós a posição que o perfil estava antes das otimizações e o raio que ela estava alcançando. Vamos por assim, eu estou um raio de 2 km de distância, né? Naquele raio que eu estou procurando aquela empresa, eu encontro aquela empresa na 12ª posição. Quando eu me aproximo a 500 metros de distância, eu encontro numa posição mais relevante. Então, qual é a ideia dessa ferramenta? É me mostrar que, conforme as otimizações que eu vou fazendo, eu vou aumentando o meu raio de alcance de forma orgânica. Então, conforme eu vou otimizando a ferramenta, eu vou alcançando um raio maior. Isso quer dizer, eu vou subindo as posições no ranking de forma orgânica, sem investir em tráfego pago. Tudo de forma gratuita. Que legal. Então, que legal. E o legal é que ela é democrático, né? Por exemplo, se eu estou em Floripa, eu vou colocar aqui eletricista no centro, ele vai mostrar uma empresa. Se eu estiver no Campeche e colocar eletricista lá, talvez ele mostre, se o meu estiver muito bem otimizado, talvez ele mostre o meu, talvez não. Mas perto de onde eu tô, a ideia é que eu tenha a melhor otimização para aparecer em primeiro lugar, né? Sim. Que também entra a parte do SEO, né? Que é a parte de adicionar a empresa também em outros canais de buscas. Que o Google, né? Como eu explico até para os nossos clientes, ele é um macro. Então, o Google, tu vai lá, cria o perfil da empresa, que já é a ferramenta do próprio Google, mas tem outros sites de busca, que hoje nós podemos adicionar a empresa. TripAdvisor, no caso de hotel, pousada, tem o Bing Places, Apple Places. Restaurante também, TripAdvisor funciona, também, né? funciona mesmo, verdade. Tem o Terra.net, então tem, assim, tem mais de 300 sites que tu pode citar a tua empresa. O que é fazer essa citação? É cadastrar, né? Então tem o NEP. Bing Places, Apple Places tem também. Apple Places. Tem o Terra.net, tem... bom, agora se eu for lembrar aqui, mas tem diversos sites. Eu tenho uma planilha lá com diversos sites que a gente pode adicionar. E o que acontece? Conforme tu vai adicionando a tua empresa ali, o Google, por ser macro, ele também acaba... achando você integrando, ali. Os mecanismos de busca, olha e fala, nossa, ele tá no TripAdvisor. Ele tá no Bing Place, ele tá no Terra não sei o quê. Ele entende isso e ele te dá mais relevância. Ele dá mais relevância e começa a pontuar a tua empresa, né? Então, de fato, vai melhorar o teu posicionamento. E, consequentemente, aumenta a tua visibilidade. E se nós pensarmos em funil, quanto mais visível tu tá, mais conexões tu tem com a tua empresa, né? Então, é justamente aquela etapa. Tu está sendo muito visto. Então, se tu está bem posicionado e bem estruturado, essa parte de visualizações, quanto maior visualizado tu né? Mais interações tu tem com a tua ferramenta. Sejam elas chamadas, pessoas indo ao teu local, né? Ou acessando o teu site. Então, uma primeira coisa que é bem importante é o site também. Então, ter o site, né? O site criado e vinculado ao Google, e lá no site ter palavras-chave, isso ajuda no ranqueamento também. Então, por isso que eu digo, é um somatório de várias etapas. Então, não é uma coisa só que vai fazer o teu negócio, de fato, ter relevância. É o somatório de um trabalho disciplinado. Ele não é complexo, É simples, né? Mas exige várias etapas. E tem que ter disciplina para fazer acontecer. Uhum. O fator tempo é muito importante. Como a experiência do cliente que a Aline citou, hoje tem a parte de tour virtual e fotos 360 graus, né? Que isso, como experiência do cliente, é algo muito bacana. Por quê? Eu não conheço o local, eu estou aqui em Florianópolis, mas eu quero ir para Balneário. E lá tem um restaurante muito legal, eu nunca fui lá, mas quero visitar esse local. Na aba de fotos ali, se rolar mais pro finalzinho, lá tem a parte 360. O que acontece? O Google ele desenvolveu o Street View, né, que hoje a gente consegue andar nas ruas, e ele trouxe isso para dentro da própria empresa. Então, com uma câmera profissional lá, que geralmente o pessoal que faz essa parte de capturas já tem, nós fizemos essas capturas em 360 graus, conectamos. É uma câmera que capta em 360 graus. Né? Isso aí. Então, ela vai fazer foto da entrada do negócio, tu vai clicar, tu vai conseguir acessar a parte interna, tu consegue visualizar o negócio, então, sem estar presente, tá? Então, isso, para a experiência do cliente, é algo muito, muito bacana, tá? Só que é como um complemento, né? Eu sempre trabalho isso como um complemento, não é isso, de fato, que vai mudar o jogo da tua empresa dentro do Google, tá? Isso é um a mais, então, quando tua empresa já está muito bem estruturada,
tu vai adicionar essas fotos 360 e com isso tu ganha 23% a mais de relevância, só por ter essas fotos. 23% a mais de relevância. Sim. Somada a essa estrutura, né? Incrível. E, Luiz, eu queria te perguntar, que comando disso tudo que a gente conversou? Qual que é o comando que você deixa pro comandante, assim? É o comando que vai ser aquela, assim, ó, cartada final. Tá. Assim, ó. Para quem hoje tem empresa, né, tem o seu negócio físico já muito bem posicionado, né, muitas vezes sabe que está entrando cliente, está conseguindo, de fato, ter bons resultados, acredito que esteja ainda deixando dinheiro na mesa, se não estiver dando a devida atenção ao Google Meu Negócio, tá, ao perfil da empresa. Porque as pessoas estão procurando, elas estão querendo encontrar o teu negócio, consumir o teu produto, o teu serviço, elas precisam se sentir seguras para isso, tá? Então, eu diria que investir nessa ferramenta hoje e trabalhar em cima dela, de fato, investir um pouco de tempo nela também, vai fazer com que aumente o teu faturamento por estar atendendo muito bem esse público que está pesquisando hoje, está procurando consumir, de fato, dessa empresa, né, desse produto. Pegar a fruta de Então, baixo, exatamente. né? Pegar a fruta que tá mais fácil de pegar. Trabalhar E em sabe o que eu cima acho dela. legal, Aline? Serve para tudo quanto é tipo de empresa. Sim. Né? Então, Aqui não, a gente não serve não até para um seleciona. autônomo, para um personal trainer. O cara, personal trainer, ele pode colocar lá um Prestador de serviço fisioterapeuta, pode. uma nutricionista, né? Sim. Qualquer negócio. A gente falou bastante sobre negócio local, mas prestador de serviço, né? Tem muitas vezes não assim. O Google ele dá muita relevância pro NAPE, né? Que o NAPE seria o Name, Address e Phone, né? Que em inglês é nome, endereço e telefone. Então, esse cadastro, essas três informações, se tu cadastrar elas de maneira iguais dentro de outros sites de buscas, é esse fator que ajuda no ranqueamento. Não adianta tu cadastrar um nome num site, no Google, em outro site tu cadastrar com outro nome, endereço e telefone, ou mudar alguma coisinha que seja, porque ele vai perder o vínculo. Tá? Então esse é um sistema bem importante para se guardar também. Aline, já tive um monte de ideia aqui, ó. Por exemplo, eu posso colocar ali, né? Treinamento de gestão empresarial em Florianópolis, é uma palavra-chave, né? A gente pode ter isso para quando a pessoa colocar ele achar o EAG, né? Então tem várias coisinhas que a gente pode colocar no local para as pessoas acharem a gente no local também. Sim. E qual que é o teu comando, Marcelo, desse podcast de hoje? Não escorrega na casca de banana. Porque assim, ó, se você não fez isso, você já escorregou na casca de banana, né? Então assim, a casca de banana tá lá esperando você escorregar de novo. Se amanhã você não tiver feito nada do que a gente falou agora, você escorregou de novo. Se depois de amanhã você não tiver feito nada, você escorregou de novo. A casca de banana tá só ali. Deixa eu esperar esse cara escorregar. Então, meu comando, não escorrega na casca de banana. Vai lá, faz o que tem que fazer. É algo assim que hoje a gente percebe que realmente o pessoal negligencia demais. É uma ferramenta tão simples e óbvia, né? Que muitas vezes nós nos assustamos porque todas as cidades que nós visitamos, a gente percebeu que existe uma grande demanda. É um oceano azul mesmo, tá? Realmente as pessoas não dão a devida atenção e lá tem uma mina de ouro, né? Então lá tem uma mina de ouro e a gente precisa encontrar ela. Que legal, né? E é assim, né? Eu acho que você deveria fazer isso do Google Meu Negócio antes mesmo de ir na junta comercial abrir tua empresa. Né? Faz isso primeiro, depois você vai na junta comercial abrir tua empresa. É a minha recomendação. Não é, Aline? O que você acha? O meu comando aqui que eu vou deixar é, tudo bem se você não sabia disso, por mais óbvio que seja, tudo bem se você não sabia disso antes. Mas, pelo que eu senti daqui, em algumas horas você mata a base. A continuidade, a consistência de publicação e tudo mais de otimização, que nem você falou, beleza, essa parte aí pode ser que dê um pouquinho mais de trabalho, porque vai fazer parte da rotina. Sim. Agora, o básico do básico do básico, que é ter a tua empresa lá registrada, botar um endereço, botar um telefone, o básico do básico você mata em poucas horinhas. Então, assim, tudo bem se você não sabia disso antes. Mas, cara, agora você sabe. Agora não dá pra ignorar, né? Não dá. Agora não dá de desdizer, não dá de desdizer. Já foi dito agora. Não já... dá pra desver agora, não dá pra desouvir o que você ouviu aqui. Exatamente. Agora é isso. Assim, ó, o que acontece? Só pra finalizar essa parte onde o Marcelo falou, a gente falou muito sobre negócio local. Prestadores de serviço também podem, né, e devem estar lá presente. O que acontece? Se tu não tem um negócio físico, vai faltar um endereço. Faltando o endereço, o Google acaba que ele não te dá tanta relevância assim. Então, não é que tu não possa ter,
tá? Quem não tem um negócio ainda próprio, local com endereço e tudo, porém ele não vai dar essa relevância como deveria, né? O fator ali é bem completo, né? Toda a estrutura bem completa, nome, é o que endereço, vai telefone. entregar. Esse é o básico, né? Olha só, ele faz um diagnóstico. Ele fez o diagnóstico do EAG, né? E para quem estiver ouvindo a gente, se quiser ganhar um diagnóstico, como que faz para ganhar um diagnóstico? É só seguir Dá para lá. fazer 3 diagnósticos gratuitos? Porque imagino que o diagnóstico tem um custo, né? Você tem uma ferramenta. Como que a gente faz para dar 3 diagnósticos gratuitos para quem está ouvindo a gente? Então vou deixar aí para os primeiros 3 que nos chamarem lá. @gmn.serviçosdigitais, né? Servicos digitais, porque o Instagram ele não deixa eu colocar cedilha. Pode nos chamar lá, né? Nos seguir. Diz que veio do podcast, Isso, pra ele diz que saber veio, os 3 primeiros. exatamente, tem que se identificar. Não, você vai lá, então você vai fazer assim, ó. Hashtag não escorrega na casca de banana. Não, esse não, né? É muito grande, né? É bem grandão. Que hashtag que o cara tem que escrever lá? Hashtag Google Meu Negócio. Pode ser. É perfil da empresa agora, né? O pessoal atualizou então lá. Hashtag perfil da empresa. Pode ser. Manda uma mensagem lá, escreve hashtag perfil da empresa. E diz que nos viu aqui no Empresas de Autogerenciáveis, né? No podcast do Marcelo. E a gente vai liberar para vocês aí 3 diagnósticos para a gente conseguir perceber como está a saúde da tua empresa, tá? Então, que é muito importante. A gente vai deixar o link no... Quem estiver assistindo no Spotify, a gente vai deixar o perfil dele lá no Spotify para você clicar na descrição. Quem estiver assistindo no YouTube, a gente vai deixar também no YouTube. Quem estiver assistindo nas outras mídias de podcast, a gente vai deixar na descrição ali para você. Mas de qualquer maneira, @gmn, né? Serviços digitais, né? Legal. E o teu qual que é? @l.fernandocardoso com Z. @l.fernandocardoso com Z. Vai lá, manda um direct, escreve hashtag perfil do Google. Business Profile, né? Mas perfil do Google. Escreve lá. E aí ele vai entrar em contato com você. Os 3 primeiros vão ganhar um diagnóstico. Posso deixar um agradecimento aqui especial? Pode, lógico. Então, tá. Quero agradecer então a Gisele, né? João Pedro, que são um pessoal que trabalhou comigo desde o começo. A Victória lá, que está no Sul também. Quero agradecer porque, de fato, nós estamos aqui. É um marco para nós estarmos diante de vocês, né? Aline, Marcela, de toda a equipe do EAG. E quero agradecer mesmo por todo o processo até esse momento. Nós estamos realmente construindo uma marca de valor, né? Como estamos aprendendo também com o pessoal da Codirect. E, de fato, ajudar, né, o próximo e, de fato, entregar um valor é o que tem mudado o nosso jogo e acredito que o de vocês também, né? Então, um agradecimento especial aí para todos nós. Eu que agradeço. Vim aqui mostrar para o dono da empresa de uma maneira simples e descomplicada como fazer, né? Sempre falta um pouquinho, né, Marcelo? Mas aí, qualquer dúvida que tiverem lá, a gente tira. É só te procurar que você esclarece, né? Qualquer dúvida, manda uma pergunta para ele lá e aí ele vai te responder, enfim. Ou deixa no comentário aqui do YouTube também, né? Pode deixar aqui no comentário do podcast do YouTube, porque daí a gente, é uma dúvida que a gente não sabe como responder. A gente já tem um contato com o Fernando, a gente vai lá, manda uma mensagem. Fernando, ajuda a gente aqui a responder esse comentário. Fernando vai lá, ajuda, e a gente responde comentário também no YouTube, sem problema nenhum. Pode mandar direto para eles, pode comentar aqui no YouTube, que a gente vai estar à disposição para responder. Fechou. Legal. Fernando, antes disso, deixa eu só falar uma coisa, né? A Aline já queria terminar, eu interrompi, né? Deixa lá, manda a pergunta para ele. E se você gostou desse conteúdo, eu vou falar uma coisa interessante para você fazer agora. Olha, você está o tempo inteiro ouvindo os seus amigos que são donos de pequenas e médias empresas reclamando que não vendem. Não vai mandar isso para o teu concorrente, porque se o teu concorrente fizer é para você ficar ruim. Mas manda para os seus amigos, porque é uma informação que está aqui gratuita para você, é prática, efetiva, você não vai escorregar na casca de banana e pega os seus amigos que são empresários, amigos seus que você gosta e fala assim, dá uma olhada nisso, não escorrega na casca de banana, encaminha para o máximo de pessoas possível, porque eu acho que todo mundo tinha que saber isso daí, menos o teu concorrente. Beleza? Termina agora ali, né? Agora sim. Luiz Fernando Cardoso. Vamos a todos os nomes possíveis aqui. Obrigada por ter aceitado o convite de fazer parte dessa mesa do podcast.
Eu que agradeço. Obrigada mesmo por compartilhar o teu conhecimento, tua experiência nesses seus anos aí com os comandantes, com uma coisa muito simples, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente busca fazer aqui nesse podcast, né? A gente vai trazer assuntos que são, como eu estava conversando com o Marcelo, são assuntos fora da bolha, né? Que é pro comandante ter noção do que está acontecendo no mundo, ter noção do que está por vir quando você acaba com o caos na empresa, mas também assuntos que vão ajudar aquele comandante que está precisando sair do caos nesse momento, né? Não, e eu que agradeço, foi uma grande oportunidade, sempre idealizei estar aqui, na verdade, então uma realização de um sonho também. Obrigado por estar realmente ajudando mais pessoas, né? E sei que o alcance de vocês tende a isso. E sei que nosso propósito é esse, ajudar realmente, e a gente tem feito esse trabalho bem feito, graças a Deus. Que legal, parabéns, parabéns pelo trabalho, tá? E muito obrigado Marcelo, por ter vindo aqui compartilhar com os nossos comandantes tudo que você compartilhou. É isso aí. Valeu. Valeu. Falou!